Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Estamos aqui na Igreja Batista do Jardim Ambiental para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E eu convido os irmãos neste momento, não apenas para assistir a este culto, mas para de fato fazer parte dele, prestar culto a Deus, louvar e adorar junto conosco, apesar da distância. Eu lembro neste momento do Salmo 67, versículo 3, que nos diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E que assim neste momento nós possamos louvar a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, todo este culto, Senhor. Que o Senhor esteja falando a cada coração, Senhor, ministrando a cada um de nós, ó Deus. Usa o pastor, Senhor, neste dia, Pai, para falar a nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que através destes cultos online, ó Deus, mais pessoas possam ser alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, meu Deus. Amém. Se de todo coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei, vem reinar em mim, Senhor. Mais do que tudo que eu possa fazer, mais do que tudo que eu possa te dar, mais do que tudo que eu possa renunciar, preciso te amar. Tua verdade desejo fazer e sem reservas te obedecer, mas sei, Senhor, que mais que tudo isso preciso te conhecer. Se de todo o coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei, vem reinar em mim, Senhor. Tua vontade desejo saber e sem reservas te obedecer, mas sei, Senhor, que mais que tudo isso preciso te conhecer. Se de todo o coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei, vem reinar em mim, Senhor. Se de todo o coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem
eu te amar e buscar te conhecer mais e mais. Transformado então serei, os teus sonhos sonharei. Vem reinar em mim, Senhor. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que estão nesse momento nos acompanhando nesse culto de adoração ao Senhor. São muito bem-vindos e quando, é claro, estivermos também com os nossos cultos presenciais, por gentileza, se o senhor, a senhora, o irmão, a irmã, o amigo não faz parte dessa igreja, venha nos visitar, venha estar conosco. Será um prazer poder receber a cada um de vocês. Eu quero, nesse momento, falar um pouquinho sobre a Resolução 734 de 2020 a respeito da pandemia, de todas as orientações que recebemos de nossas autoridades. E compartilho que nós temos trabalhado para buscar o bem espiritual, relacional, físico de todos os que frequentam os cultos na Igreja Batista no Jardim Ambiental. E pensando no nosso retorno, nos preparando para o retorno dos cultos presenciais, criamos um comitê que já está trabalhando para um retorno seguro a esses cultos. Então, são irmãos de nossa igreja, são médicos, pessoas que estão na linha de frente e numa experiência tremenda com tudo o que está acontecendo. Queremos então, ouvindo esses irmãos, as nossas autoridades, quando a gente puder voltar com a maior segurança possível. E algumas medidas que precisamos adotar inicialmente para retornar aos nossos cultos presenciais são várias. O que nós entendemos é que nesse momento nós, a Igreja Batista no Jardim Ambiental, não tem todas as condições de acatar, de estar também trabalhando para aplicar todas as orientações que a Resolução 734 ela traz para estarmos trabalhando nos nossos cultos presenciais. Quero lembrar, é claro, que a responsabilidade principalmente minha, é enorme diante de Deus e diante dos homens. Então, nesse momento, nós decidimos por manter o mês de junho ainda os nossos cultos online. Por quê? Porque não é só investir em equipamento para treinar pessoas e aferir a temperatura do corpo de cada uma dessas pessoas. Precisamos dar o treinamento, precisamos ter as orientações necessárias para isso. Também, treinar essas pessoas não é só para receber aferindo a temperatura dessas pessoas, mas treinar pessoas também para estar, por exemplo, nos nossos toalhetes. Imaginem vocês que nós só vamos poder ter uma pessoa usando o toalhete e toda vez que usar, temos que ter outra pessoa para desinfectar, para estar trabalhando com a higienização desse lugar. Também nós precisamos fazer o mesmo com o templo antes e após a nossa celebração dos cultos presenciais. Além disso, nós não temos cadeiras, nós temos bancos no nosso local. Então, temos que também colocar fita de segurança, onde 2 pessoas no máximo por banco e nas suas extremidades e mantendo 2 metros de distância também para os que estarão de frente ou de trás, nós entendemos que 2 bancos vão ter que ficar vazios para que isso aconteça. Ou seja,
apenas para atender 30% das pessoas aqui no nosso templo. Então, por isso, consideramos inviável nesse momento. Além disso, nós não podemos proibir as pessoas com mais de 60 anos de vir. Nós podemos orientá-las, nós podemos pedir que participem dos cultos online, mas se elas vierem, nós não temos condições de pedir que voltem, que retornem para os seus lares. Da mesma forma, se chegarmos à capacidade de 30%, temos que ter pessoas também pedindo que os que excederam, né, aquele número excedente, retorne para casa. Quer dizer, é difícil nós estarmos trabalhando dessa forma. Então, optamos sim por esses cuidados de ainda estar no mês de junho com os nossos cultos online, gravado e pedindo a Deus que o Espírito Santo dele tenha toda a liberdade durante esse tempo para nos dar as condições que precisamos para retornar, não só a Igreja Batista no Jardim Ambiental, a Igreja do Senhor Jesus em todos os lugares. E por fim, a orientação é que a gente não cante cânticos, hinos, não celebre desta forma o culto. Quer dizer, praticamente impossível. Eu peço a compreensão de todos. Nesse momento, nós não retornaremos, mesmo com a resolução que nos foi dada, o decreto, não temos condições de atender a todas essas medidas e com algumas restrições que descaracterizam completamente a nossa adoração ao Senhor. Zelando pelo seu cuidado, trocando a preocupação pela prevenção, nós estaremos no mês de junho, sim, trabalhando com os nossos cultos online. Que o Espírito do Senhor tenha toda a liberdade de falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amados, continuamos com a nossa campanha de doações de alimentos e temos, é claro, que agradecer a Deus pela sua participação, pelas doações que estão sendo feitas, mas a cada semana uma nova família surge, uma nova situação é apresentada e nós, juntos com o Ministério de Mulheres e Ação Social de nossa igreja, não podemos parar. Temos que continuar investindo, temos que continuar atendendo na medida que nos for possível essas famílias que estão precisando. Então, continue trazendo as suas doações de alimentos não perecíveis, também de produtos de limpeza ou de higiene pessoal. Pode ter certeza, vidas estão sendo abençoadas através do seu gesto de amor, do seu gesto de carinho para atender, procurar suprir as necessidades de muitas famílias. Também queremos lembrar que as doações elas podem ser deixadas aqui na igreja de terça a sexta, no período da manhã das 9 ao meio-dia e também das 13h30 às 17 horas. Participe. Irmãos, como é difícil a gente sempre falar de dízimos, de ofertas, principalmente num momento como esse que todos nós estamos vivendo e passando, não é verdade? Mas a casa do Senhor, ela é mantida pela fidelidade de cada um de nós. A palavra dele é de uma maneira muito clara, diz assim: deem graças ao Senhor em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18, o mesmo texto que li domingo passado, mas deem graças em tudo. Fazendo isso, estamos reconhecendo que o Senhor é o nosso sustentador, o nosso provedor. Então participe, ser fiel. Nós mantemos a obra do Senhor na dependência dEle, mas com a fidelidade de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos rogar ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela fidelidade de cada um de vocês, mas também estar orando para que, amados, a gente retorne com os cultos presenciais o mais rápido possível. Vamos orar. Senhor, nos colocamos na Tua presença no nome de Jesus. Gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. As dificuldades, elas são reais, as lutas, elas são intensas, existem muitas dificuldades que não imaginávamos
por conta de toda essa situação que estamos vivendo, mas confiamos no Senhor, confiamos nos seus propósitos e peço, Pai, em nome de Jesus, que supra as necessidades de cada família, de cada pai, de cada mãe. Usa, ó Deus, também pessoas na vida daqueles que estão precisando, que carecem da ajuda, de receber o mantimento, de receber, ó Deus, uma doação. Usa a tua igreja local, a fim também de estarmos abençoando essas vidas. Suplico, bondoso Deus, a ação do Senhor a respeito dessa pandemia. Bondoso Deus, nada vem sem os teus propósitos. Acreditamos que o Senhor tem uma razão em permitir tudo isso e os teus planos não são frustrados, mas pedimos em nome de Jesus, entre com a tua providência, intervenha, Senhor, e cesse essa pandemia em nome do Senhor Jesus. E como é bom a gente estar juntos, não é verdade? E sempre é bom ter um momento missionário. Nós temos recebido testemunhos, vídeos e hoje retornando o André Bagatini. Vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem para compartilhar com cada um de nós nesta manhã. No momento missionário de hoje, gostaria de compartilhar com os irmãos algumas bênçãos. Em especial, neste momento, gostaria de trazer aos irmãos aquilo que os missionários de missões estaduais estão fazendo neste período de crise. Os irmãos estão vendo aí na tela um breve relatório do que foi feito nos últimos 60 dias, que é o período em que nós estamos em isolamento social. Os irmãos podem ver ali diversas informações e eu gostaria de ressaltar algumas. Entre elas, são 1.618 cestas básicas entregues, mais de 7.000 quilos de alimentos arrecadados, mais de 5.000 refeições servidas e no final, ali no canto direito, nós temos a melhor informação de todas. Neste período, nós tivemos 158 decisões e reconciliações. Em meio a toda esta crise, Deus tem feito a sua obra, tem alcançado pessoas e essas 158 pessoas entregaram a vida para Jesus ou voltaram para o caminho do Senhor. Deus seja louvado por tudo isso. Mas não é apenas aqui no Paraná que a obra missionária tem acontecido. No Nordeste, os irmãos vão poder acompanhar agora também um breve vídeo sobre o que tem acontecido lá. Em abril, nós tínhamos um grande povo, uma grande multidão aqui para batizar, mas por conta da pandemia, do isolamento, foi cancelado tudo isso. Mas os irmãos continuaram desejosos e hoje, aqui no sertão, nós teremos aqui a festa das águas. Porque, meus irmãos, nós não podemos parar. Então nós precisamos e pedimos a vocês que vocês continuem segurando as cordas, porque nós estamos avançando aqui no sertão. Vamos lá, Dona Meire, é hoje. Realmente a tua presença, meu Deus, que eles vibrem com esse momento, meu Deus, de estarem celebrando, meu Deus, mais uma ordenança do Senhor, que é o batismo, Pai. Ajuda eles, meu Deus, em nome de Jesus, que os dons possam florescer, meu Deus, na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Irmã Meire, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Meire, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Pai. Obrigada, meu Jesus, obrigada, meu bom Deus. Jesus transformou sua vida. Transformou. Hoje eu sou outra criatura, eu creio. Jesus transformou a minha vida, eu creio, Senhor.
está vindo agora e logo após ela vai vir o esposo dela. Jesus está transformando as famílias do sertão. Ela vai ser batizada e daqui a pouquinho o esposo. Jesus transformando as famílias do sertão. Jesus transforma a minha família. Que coisa linda, pastor. Esposo da Jaine que antecedeu agora o batismo. Andrei, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi algo muito repentino. Deus transformou a minha família e a mim. Se você fosse definir a Jaine de antes e a Jaine de hoje, quem é? É uma pessoa transformada, uma pessoa diferente. Jesus transformou a minha família. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde os 15 anos, envolvido ali no alcoolismo, e Jesus libertou para a honra e glória dele. Continue, meus irmãos, continue investindo na obra missionária. Continue investindo nessa obra. Continue orando por nós. E muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito aqui pelo nosso sertão. Os irmãos puderam acompanhar aquilo que tem acontecido no sertão. Meus irmãos, que vídeo maravilhoso! Como é bom ver a obra missionária sendo feita, pessoas sendo transformadas. E tudo isso é possível graças ao apoio dos irmãos, a cada um que tem orado por missões, que tem ofertado para a obra missionária. Deus seja louvada pela sua vida e pela visão que o irmão tem de missões. Continuemos juntos, segurando as cordas, para aqueles que estão no campo continuem alcançando mais pessoas para Jesus. Deus seja louvado. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, a honra e o poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, não mudarás, não falharás, eterno Deus, assim tu és, não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Os convido para abrirem as suas Bíblias comigo ou me acompanhar na leitura que estará sendo projetada da primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Um testemunho convincente e de poder é o assunto que quero nesse momento compartilhar com vocês. Estou certo e creio que cada um de vocês também que estão comigo nessa manhã, que estão participando desse culto, que um testemunho vivo, um testemunho coerente é a melhor prova que podemos dar ao mundo de que Jesus Cristo é de fato o Senhor. Ele é o Salvador. A humanidade precisa receber esse testemunho de nós. O contrário de um testemunho convincente, um testemunho de poder, não é testemunho, é um testemunho. Isso mesmo, muitos dão testemunho, mas outros também, infelizmente, têm dado um testemunho a respeito das suas vidas, a respeito daquilo que falam, as suas ações, as suas atitudes, os seus comportamentos não condizem com o que sai da boca. Eles falam que são, mas quando olhamos para os seus atos, as suas ações, percebemos que eles não são. Então é importante nós estarmos aplicando esse assunto de maneira clara no nosso coração. Deixa eu compartilhar com vocês duas situações que eu vivi e eu tenho certeza que alguns de vocês também têm vivido de alguma forma, talvez já passaram por algo semelhante ao que eu passei. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal no ano de 1980. E, é claro, eu, como todo jovem da época,
sempre estava nas baladas, sempre estava à noite aqui ou ali, onde os jovens se encontravam. E eu conheci muitos jovens. Mas quando eu recebi Jesus como meu Salvador pessoal, aos poucos eu fui substituindo os lugares que frequentava agora para estar com aquelas pessoas que cantavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, procuravam aprender a sua palavra, estar na igreja do Senhor Jesus. Que tempo maravilhoso! Então eu era muito novo na fé, estava num culto participando à noite lá na minha igreja, e quando eu olhei para o coral, eu vi um jovem que eu conhecia, mas não ali da igreja. Eu conhecia ele da noite. Alguns lugares onde eu frequentava, que não era um lugar próprio para um cristão antes da conversão, é claro, né? Antes da minha conversão, eu conhecia aquele jovem ali. Eu fiquei prestando atenção porque eles estavam com uma beca muito bonita, cantando uma música muito bonita, e eu prestava atenção, mas será que é ele? E à medida que eu fui vendo que era ele mesmo, e que ele também me viu e percebeu que eu estava incomodado, ele foi ficando vermelho como um pimentão maduro. Eu confesso para vocês que aquele testemunho, ele se converteu num testemunho imenso para a minha vida. Até pensei, será que estou no lugar certo? Será que essa igreja é realmente uma igreja séria? Porque aquele rapaz, aquele sujeitinho, ele na verdade está cantando ali, mas eu conheço ele da noite. Olha, vou ser franco com vocês, eu não estava chocado tanto por tê-lo conhecido na noite, num lugar onde não se cantava cânticos, onde não se cantava hinos, onde não se cumprimentava como nós cumprimentávamos uns aos outros quando chegava na igreja. Lá era totalmente diferente, completamente mundano, completamente carnal. Eu, no entanto, estava muito frustrado com o fato dele conhecer o Evangelho, confessar Jesus como seu Salvador, estava cantando algo agora que falava a respeito disso, mas a vida dele não me convencia. E a frustração maior, como que alguém que sabe tudo que ele sabe de Jesus, da palavra de Deus, do Evangelho que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, nunca falou de Jesus para mim, nunca me procurou, nunca ele, é claro, se apresentou, principalmente naquele lugar, como um cristão. Isso foi muito frustrante. Mas Deus me deu graça e eu superei. O outro exemplo era também de uma pessoa daquela igreja que eu passei a ter grande admiração. Era uma pessoa muito talentosa. Não vou dar detalhes aqui, porque o meu objetivo não é que elas sejam identificadas hoje. Mas era uma pessoa muito talentosa, muito capaz, uma pessoa com talentos que se destacava na nossa igreja. Já tinha uma certa idade e essa pessoa, no entanto, ela veio a óbito. E quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito triste, muito chateado, saí mais cedo do trabalho e fui participar daquele culto de gratidão pela vida dele, pela salvação dele, pela relevância dele na história da nossa igreja. E eu fui, mas cheguei quase no final do culto. E quando eu cheguei, estava lotado o templo, eu não conseguia entrar. Fiquei atrás, então, de algumas pessoas que estavam usando um uniforme azul de uma determinada empresa, bem conhecida na nossa região. Aquelas pessoas trabalhavam com o nosso irmão que tinha falecido. E eles estavam ali, atentos, ouvindo a tudo, e eu atrás deles. E à medida que o pastor falava do talento, do trabalho que aquele irmão tinha realizado, do músico que ele era e de várias coisas assim, aquelas pessoas na minha frente olhavam uma para a outra e diziam: você sabia disso? Você sabia que ele era esse tipo de homem? Você sabia que ele era esse tipo de regente? Você sabia? E eu fui ficando frustrado.
porque como aquele homem trabalhou tantos anos naquela empresa, ali estavam pessoas também de cabelos brancos como ele, que trabalhou com ele muitos anos e nunca souberam daquele estilo de vida que ele tinha entre as 4 paredes que formavam o nosso templo. E aquilo foi um testemunho para mim. Eu fiquei muito chateado, mas Deus mais uma vez me deu condições de superar. O que eu sei é que testemunha é alguém que assiste a um fato e atesta com veracidade ou validade legal. E nós sabemos que uma pessoa, quando testemunha e firmado na verdade, tendo a validade legal, pode aquele testemunho absorver ou aquele testemunho condenar. Olha a importância da testemunha. Mas testemunho é a afirmação fundamentada e comprovada. É isso que o Senhor diz que nós temos que ser testemunhas, mas também dando um testemunho. Compartilhar então essas experiências com vocês há pouco a respeito daqueles testemunhos que eu recebi, olha, é algo que diariamente muitas pessoas, infelizmente, têm também recebido. Em vez de ser uma testemunha fiel e dar um testemunho que glorifique ao Senhor, nós vemos às vezes o contrário acontecendo. Você já parou para pensar, considerar que muitas pessoas podem inclusive estar sendo impedidas de receber a salvação por não receberem um testemunho convincente, um testemunho de poder? Sim, muitas pessoas estão sendo impedidas de vir a Cristo, muitas pessoas estão sendo impedidas de aceitarem a mensagem do Evangelho, porque muitas testemunhas não convencem pelo seu exemplo de vida que de fato elas têm Jesus como seu Salvador ou o Senhor da sua vida. Existem muitas, inclusive, estratégias para evangelizar, para ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo, mas eu entendo que nenhuma se compara com a prova, com o testemunho convincente de uma pessoa que tem Jesus como seu Salvador pessoal, que viveu e que experimenta diariamente na sua vida o poder do Evangelho. Então, engana-se quem acredita que não deve satisfação aos que estão lá fora, que não deve satisfação dos que de fora não precisam ter acesso ao seu proceder, o seu agir, o seu caminhar, pois o que nos habilita para sermos testemunhas, no entanto, elas não consideram, é nosso estilo de vida, testificando a palavra e a ação do próprio Espírito Santo na nossa vida, é ter vida com Deus e Deus na vida. Quero à luz do texto que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã, estar compartilhando algumas aplicações, porque o conteúdo de um testemunho convincente, o testemunho de poder, começa no texto de 1 João capítulo 1, versículo 1, dizendo: o que era desde o princípio. Destaco, era desde o princípio. Esta expressão não fala de algo que veio a existir. Não. O texto claramente diz, era desde o princípio. Fala de algo que já existia. Jesus Cristo já existia antes da própria fundação do mundo. Sim. O testemunho que estamos agora recebendo confirma isso. Diz que Jesus, então, não foi criado algum tempo antes ou algum tempo depois da própria criação que nós conhecemos, de forma nenhuma. O texto não está dizendo que ele não é a primeira pessoa ou que ele é a pessoa
criada primeiro por Deus Pai? De forma nenhuma. O texto está dizendo que ele é um com o Pai, em glória, em majestade. Ele é Deus, era desde o princípio. Jesus, então, em outras palavras, ele não foi criado por nossa causa. Ele não foi criado para ser o nosso Salvador. Ele já existia, ele era desde o princípio, e ele se manifestou, ele se revelou, ele veio até nós. É isto que a palavra de Deus está nos ensinando, e é isso que eu tenho que ouvir e dar crédito. Aquele a quem os apóstolos viram, ouviram e tocaram é o mesmo que era desde o princípio, que não teve começo de dias, mas que já existia. Sim, o homem que nasceu, Jesus, que viveu entre nós e morreu na cruz, claramente João dá o seguinte testemunho: já existia, era antes de nós, pois é Deus Filho agora entre os homens. É isto que Pedro, é isto que João, é isto que todos os apóstolos testemunhavam. E agora João ele vem e confirma isso pela ação do Espírito Santo. É um grande consolo para nós saber e crer que Jesus é Deus forte, que Jesus é o príncipe da paz, que Jesus é o Deus da eternidade. No entanto, é o mesmo que nasceu, venceu a morte, o pecado para nos salvar. Ele que era, tomou a forma humana, habitou entre nós e deu a sua vida por nós, vencendo o pecado, vencendo a morte para ser o nosso Salvador. E o testemunho, ele continua sendo dado, porque se ele não fosse Deus, não teria poder para nos salvar. Por isso, quando eu falo que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu estou dizendo, ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Senhor da minha salvação. Por isso que João ele vai dizer, o que ouvimos. Isso é uma referência à proclamação do Evangelho trazida por Cristo. É isso que ele está anunciando. Ele, como testemunha, dá agora o testemunho daquilo que ele ouviu. E como isso é importante, não podemos esquecer o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o testemunho de João continua, porque ele diz assim, o que vimos com os nossos olhos. Então indica claramente que foi feita uma revelação que os homens agora, eles podem compreender. E os resultados desta revelação têm efeito permanente na vida de todo aquele que crê. É isso que a testemunha João dá como testemunho que ele viu e que com certeza aqueles que agora ouvem e procuram dar crédito a esta palavra recebem o efeito permanente desta mensagem de salvação, de vida, e que é vida que permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor continua e João vai dar mais um testemunho. Ele diz, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Amados, isso quer dizer que algo que aconteceu no passado, algo que agora aponta para os dias em que nós estamos, ele, João, escreve dizendo, eu estive com Cristo, as minhas mãos apalparam, as minhas mãos tocaram o próprio Senhor Jesus. Até numa celebração de ceia, João, ele colocou sua cabeça no peito de Jesus. Ele sentiu o Senhor Jesus, ele tocou
tocou o Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que foi algo que aconteceu no passado e que aponta para os dias que ele, João, esteve com Cristo. Algo que nós ainda não desfrutamos, mas é a mensagem do Evangelho, é o testemunho que está sendo dado, testemunho que nós cremos, que nós ouvimos, que nós recebemos. O próprio João, ele diz isso de uma maneira muito clara. E ainda continua: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha que interessante. O apóstolo, ele não para em afirmar o seu testemunho, em dar o seu testemunho ocular. Ele foi uma testemunha ocular, ele estava presente diante dos fatos, indicando de maneira muito clara esse vivenciar com Cristo e com um objetivo que agora ele não abre mão: proclamar, anunciar a palavra da vida. E continua, porque o texto também vai nos dizer que a vida se manifestou. Oh, amados, a palavra não ficou na eternidade, ela tomou forma, ela habitou entre nós. O Verbo, o Logos de Deus, ele esteve nesse mundo. O discurso de Deus, então, se humanizou, ele tomou a forma humana, ele se tornou um de nós. A vida se manifestou. Aquele que criou a vida agora se manifesta na criação, também tomando a forma humana e sabendo o que significa ser um ser humano, o que significa suas fraquezas, suas dores, ser tentado, ter sede, passar fome, sentir frio, ter sono. Deus, então, ele no seu discurso se humanizou. Deus, ele verbalizou sua verdade na encarnação de Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é aquele que se manifestou para trazer vida e vida com abundância. E não para por aí. João, ele ainda vai aprofundar um pouco mais isso quando ele diz: nós a vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amados, o que temos aqui é a autoridade da experiência apostólica. Nós vimos e dela testemunhamos. A quem? A vocês. Aqui temos a autoridade dessa experiência apostólica, que exigia uma ação contínua, que o testemunho ocular de João não deveria ser monopolizado. Não era algo que deveria ficar unicamente com ele, com aqueles que viram, ouviram, tocaram, receberam o próprio Senhor Jesus entre eles. Não, essa mensagem precisava ser anunciada, proclamada, levada até os confins da terra. O que nós entendemos é que o Evangelho não pode ser monopolizado por nós, mas deve ser anunciado por nós constantemente, simultaneamente, aqui em Curitiba e lá nos confins da terra. É isso que nós precisamos entender, é isso que precisamos aplicar. Nós somos as testemunhas que o Senhor quer usar. E nós temos um testemunho para dar. Nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho de Deus, que é o poder da salvação na vida de todo aquele que crê. Então nós temos que agora anunciar, nós precisamos proclamar. É por isso que João, claramente, sendo fiel no cumprimento da mensagem, sendo uma testemunha fiel, ele vai dizer pelo Espírito Santo de Deus: nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Em outras palavras, nós não podemos dizer também que temos comunhão com Deus Pai, Deus Filho, e não nos importamos com aqueles que não conhecem a Cristo, e não nos importamos com aqueles que estão perecendo, seja onde nós estamos ou em qualquer outro lugar do mundo. Nós precisamos, então, sempre lembrar, se eu tenho comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, que o Espírito Santo de Deus me use para também levar esta mensagem aos que não ouviram pelo menos uma única vez este Evangelho, esta palavra de poder. É por isso que João, de maneira tão clara, ele diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Alegria, satisfação plena, resultado de ser uma testemunha, resultado de dar testemunho. Palavras, então, que são chaves, tanto na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, como também no Evangelho de João, são encontradas nos dois textos, palavras-chave como princípio, verbo, vida, estava com Deus, se fez carne, habitou entre nós, a vida se manifestou. Então nós vamos vendo que a alegria de João em poder compartilhar esta mensagem, levar esta mensagem, era real, fazia parte da sua vida, fazia parte do seu estilo de vida. Ele respirava isso, ele vivia isso, ele exalava isso, de tal maneira que as pessoas podiam olhar para ele e ver o próprio Senhor Jesus. Como estas expressões, elas precisam ser encontradas em nós, acima de tudo, em atitudes, em ações, porque é o que nós vemos, estas expressões que João está usando, falando de Jesus, fala da sua divindade, fala da sua encarnação. Então nós precisamos levar esta mensagem. Este é o conteúdo do seu testemunho, tanto aqui na sua primeira carta, como no início do Evangelho de João. Deve ser o conteúdo também do nosso testemunho. Deve ser o conteúdo daquilo que as pessoas leem, ouvem, veem nas nossas vidas. Isso é fundamental. Um testemunho convincente e de poder nós podemos dar à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Quero concluir esta mensagem dizendo que o testemunho deve ser feito por alguém capacitado para esclarecer os fatos. Caso contrário, tal testemunho não será comprovado. Então é muito importante que a gente entenda isso, para poder continuar falando, anunciando, proclamando. Quem nos capacita é o Senhor. Quem nos qualifica é o Senhor. Que o Espírito Santo tenha essa liberdade na minha vida e na sua vida. Pois quando Jesus, ele deu essa incumbência aos discípulos, ele estava certo que esta seria mais uma ferramenta que ajudaria no avanço do Evangelho. Para alguém aqui em Curitiba, no Paraná, Brasil, em outras nações, recebam o Evangelho, eu e você precisamos antes receber, fazer, dizer, dando testemunho. É isso que nos leva a ser usados por Deus onde quer que seja. Eu tenho uma experiência pessoal com Cristo, ao mesmo tempo eu recebi e confesso isso, eu também estou agora fazendo e não só dizendo. Eu dou testemunho com a minha vida antes mesmo de abrir a boca. Por quê? Porque um testemunho convincente tem o poder de gerar fé em Deus. Não esqueça isso. O testemunho convincente gera fé em Deus. Um testemunho convincente, ele é de poder, ele é capaz de fazer com que a confiança das pessoas estejam unicamente naquele que fez o impossível acontecer. Sabe o que é interessante? É que esquecemos, às vezes, que o Senhor mesmo, ele deu testemunho do seu amor, da sua graça, da sua bondade,
da sua misericórdia. A sua palavra diz a esse respeito: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho que nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Paulo, ainda falando sobre esse assunto, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Que cada um de nós tome a decisão de viver como testemunhas, pela experiência pessoal de ter recebido Jesus e do poder do Evangelho nas nossas vidas. Mas também que a gente que cada um de nós sejamos testemunhas de tal forma que as pessoas sejam convencidas e elas desejem ter a esse Jesus que nós chamamos de Salvador e Senhor. Essa é uma experiência que só aqueles que têm Cristo podem ter. E se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, o faça ainda esta manhã. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade na sua vida, bem como use as nossas vidas para abençoar outras pessoas, onde quer que elas estejam. Vamos orar? Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pelos princípios que podemos aqui viver, aplicar, e ao mesmo tempo pelas condições que ela nos dá de termos nossas vidas mudadas, transformadas, a tal ponto de poder convencer outras pessoas pelo poder do Evangelho na nossa vida. Intercedo por cada pessoa que nos acompanha, que o testemunho seja visível para o Teu louvor, para a Tua glória, e não prevaleça um testemunho, um mau exemplo na vida daqueles que ouvem diariamente a Tua palavra. Pois oramos, intercedemos por cada ouvinte, cada pessoa que nos acompanha, em nome do Senhor Jesus. Tem sido um privilégio estar a cada manhã podendo com vocês adorar ao Senhor, servir ao Senhor, e queremos terminar esse culto com mais um louvor, com mais uma música que alegre ao Senhor, mas também fale ao nosso coração. Grandioso és Tu. Participe conosco. Deus os abençoe. Fiquem firmes. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os campos, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu,
grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.